Olha, morar por aqui é você capitalizar em cima de qualquer oportunidade para colocar a sua ausência de vitamina D um pouquinho em dia, né? Eu tô aqui do lado de fora da minha casa, no quintal de casa, aproveitando um dia raro de mais ou menos um solzinho, ignorando o fato de que tá 6, 7 graus, eu tô com um pouco de frio, para poder aproveitar um pouco essa parte externa aqui. Daqui para frente, se tudo der certo, né, conforme a gente for caminhando em direção à primavera e ao verão, eu vou poder utilizar mais esse cenário aqui, clássico, né? Tijolinhos vermelhos, algo muito, muito britânico. Eu sei que alguns torcedores do Manchester United gostariam de vir aqui para falar um pouco sobre a grande vitória sobre a Real Sociedad, um dos melhores jogos, se não o melhor, do United sob o comando de Rubem Amorim, um grande segundo tempo, grande atuação do Casemiro, do Bruno Fernandes, Patrick Dorgu provando que ele é uma peça que realmente faltava para fazer esse motorzinho, essa máquina do Rubem Amorim funcionar um pouco melhor. Mas eu não quero focar muito nisso. Primeiro porque eu não vi muito bem o jogo, vi mais o segundo tempo do que o primeiro. Porque eu preciso de alguns dias sem futebol na minha vida, senão eu enlouqueço. E segundo porque eu acho que do futebol do Manchester United a gente vai falar bastante daqui até o fim da temporada. Esse vídeo aqui, ele vem nesse momento por conta do peso do anúncio, né? A gente vai falar do novo estádio do Manchester United e um pouco das entrevistas que o Jim Ratcliffe deu para a imprensa inglesa, para alguns veículos aqui da mídia inglesa nos últimos dias. Então eu vou começar falando do novo Old Trafford, ou do New Trafford, ou do Old Trafford com Botox. Não sei como é que vai ser o nome do novo velhinho, né, de 115 anos de história que está próximo de ser inutilizado, de ser trocado pelo novo estádio do Manchester United. Enfim, né? Assim, já era hora de fazer alguma coisa. A diretoria estava muito em dúvida entre renovar o atual estádio ou construir um novo e optaram pela segunda via, num estádio que vai ser do lado, tá? Na mesma região do atual Old Trafford, até para também poder utilizar o atual estádio enquanto o outro é construído, né? Para o Manchester United não ter que jogar em outro estádio. Já aconteceu do United jogar no estádio do Manchester City lá atrás, durante a Segunda Guerra Mundial. Utilizou as instalações de Main Road porque o Old Trafford foi bombardeado pelos alemães. Então não seria algo inédito se o United tivesse que jogar no Etihad Stadium, por exemplo, na casa do Manchester City, mas não é provavelmente o que vai acontecer. Vai dar para jogar em Old Trafford enquanto o novo Trafford é construído. A última expansão de Old Trafford foi em 2006, quase 20 anos atrás, quando a gestão anterior à do Glazer, não foi a gestão dos Glazers que assinou essa expansão, 8 mil lugares a mais. Hoje em dia, Old Trafford tem pouco mais de 74 mil lugares de capacidade. O novo estádio será para 100 mil torcedores. Maior que o Wembley, né? O Wembley é o maior estádio no Reino Unido. E Old Trafford é o maior já estádio de clubes da Inglaterra, passará a ser o maior estádio do Reino Unido, inclusive o segundo maior de todo o continente europeu, um pouco atrás dos 105 mil lugares do novo Camp Nou. Vai fazer parte de uma renovação da região de Trafford, aqui do sul de Manchester, uma renovação que o prefeito de Manchester, o Andy Burnham, ele fala que vai ser algo tão impactante ou mais do que a Vila Olímpica de Londres para os Jogos de 2012. É uma renovação total daquela região ali, tanto é que as imagens do novo estádio do Manchester United já trazem um complexo muito maior do que o estádio em si. Ao redor do estádio vai ter muita coisa nova, e, enfim, vai ser algo muito benéfico para a cidade, para a economia do país, para a criação de novos empregos e tudo mais. A projeção que é usada é de que a conclusão do projeto se dê entre 5 e 7 anos, portanto, entre 2030
e 2032. É um projeto arquitetado por Norman Foster, que é uma lenda aqui da cidade de Manchester. Ele nasceu aqui no sul da Grande Manchester, na cidade de Stockport. E ele é um cara muito conhecido, ele fez parte do projeto do novo estádio Wembley, que a gente já conhece há bastante tempo. Ele tinha projetado o novo Camp Nou em 2007, projeto que foi abandonado por conta da crise global econômica em 2008. Então é um cara que já tem um know-how dentro de estádios de futebol, fora outros tantos projetos fora do futebol que o fizeram ser tão renomado como é. Então é um cara de Manchester que projetou esse design inspirado no tridente do escudo do Manchester United, do diabinho, que segura o tridente dos Red Devils. Inclusive, um rápido parênteses aqui, eu acho chocante o quanto pessoas extremamente religiosas ou intolerantemente falam que o problema do Manchester United é ter um diabo no escudo e por isso o clube está amaldiçoado, ignorando o fato de que o diabo está no escudo desde os anos 60. Foi esse clube que, com esse diabinho no escudo, que os Red Devils conquistaram 3 taças da Liga dos Campeões, 15, 16 taças do Campeonato Inglês e tudo mais. Então, eu acho uma loucura misturar essas coisas. Eu acho legal ter o design inspirado em algo tão único, né, do Manchester United. A seleção da Bélgica também é chamada de Red Devils, mas enquanto clube é o Manchester United que tem essa característica e essa personalidade, A ideia é que essa tenda, ela aproveite a água da chuva, já que tem muita, e um pouco da luz solar, já que tem pouca. Vai criar um espaço público sem carros ao redor do estádio. Parece ser muito legal, realmente, o projeto. Eu ainda estou um pouco em cima do muro em relação ao design final. Primeiro porque o que eu gosto não parece uma arena FIFA, sabe? Não parece essa pasteurização total dos novos estádios que a gente teve nas últimas 2 décadas, muitos e muitos estádios no Brasil e fora do Brasil parecendo a mesma coisa, tirando a característica. Eu acho uma tragédia o que fizeram com o Maracanã, por exemplo, como alguém que viveu e cresceu indo ao estádio. E vários outros, né, entraram nesse balaio aí. E pelo menos esse do Manchester United é algo praticamente único. Lembra um pouco os estádios do Catar e talvez da Copa da Arábia Saudita. Tem um quê, né, com essa tenda, um quê talvez do Oriente Médio ali, mas eu não... Eu acho isso... Essa coisa meio única, algo a se valorizar, mas eu gostaria muito mais de ver algo mantendo as características externas de um dos estádios mais bonitos e tradicionais, que é o Old Trafford. Não parece o Old Trafford, parece outra coisa 100%, e isso me machuca um pouco, né, como fã desse estádio e da história do estádio e tudo mais. Eu preferiria a manutenção do estilo meio La Bombonera ali do lado de fora do Manchester United. O curioso é como o idioma permite esse design, porque eu imagino que se fosse no Brasil ou, Portugal, Espanha, algumas línguas usam o circo como uma ofensa, né? Isso aqui está parecendo um circo. O inglês não. Até onde eu sei, na Inglaterra não tem essa utilização de comparar algo com circus, assim, sabe? Então eu imagino que o clube vivendo a fase que vive o Manchester United há tanto tempo, se fosse em um país que utilizasse circo como algo cômico, como algo derrogatório, assim, eu acho que não seria aprovado esse projeto, esse design, porque de fato parece um picadeiro, né? Pois bem, o que acontecerá com o atual Old Trafford ainda não está definido, tá? Será palco dos jogos do Manchester United até próximo da conclusão do novo estádio. Depois, imagino que será demolido para virar o quê? Eu não sei. Imagino que fará parte do complexo, né? Então, pode ser demolido para virar outra coisa. Como aconteceu com o novo estádio do Tottenham, por exemplo, né? Não foi exatamente no lugar de White Hart Lane, mas muito... Tanto é que tangencia, ele tem uma placa no chão do novo estádio do Tottenham dizendo aqui
era o centro do campo de White Hart Lane, então abraçou um pouquinho da área do antigo estádio. Vai custar cerca de 2 bilhões de libras. A conversão é uma loucura, né? Dá praticamente 15 bi de reais. É muito dinheiro. É o dobro do que custou esse novo estádio dos Spurs em 2019, meio bi a mais do que o novo Santiago Bernabéu do Real Madrid, mais do que o dobro do novo estádio do Everton, que deve ser inaugurado no começo da próxima temporada. E a grande questão é como colocar essa conta dentro de um clube que vive uma crise e que está demitindo gente à torta direito, né? Da onde que virá esse dinheiro? Pelo que eu li e pelo que eu entendi, eu posso estar errado, não tem muito a ver o corte de gastos com a possibilidade de investimento. No fim das contas, vem do mesmo cofrinho, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui, o corte de gastos, gostemos ou não, e eu não gosto da maneira como esses cortes de gastos estão sendo decididos pela nova gestão, é para estancar a sangria de um clube que tem uma dívida enorme, para além da dívida criada pelos Glazers. Isso já foi tratado em outro vídeo recente aqui do canal. A possibilidade de investimento é outra coisa. O Manchester United é uma máquina de fazer dinheiro. Já está há muitos anos aí entre as 3 maiores receitas do futebol europeu. É o clube que mais ganha dinheiro, por exemplo, com o Match Day, dentro da Inglaterra. Eu entendo que esse anúncio, o timing desse anúncio, é um tapa na cara de quem acaba de ser demitido, ou está em vias de ser demitido, ou não tem mais uma refeição de graça dada pelo clube no estádio, no CT. O timing é muito ruim. Mas é possível construir esse estádio, é possível o Manchester United angariar esse dinheiro. Seguramente, né? Provavelmente, porque eu não tenho certeza, mas imagino que seja quase uma certeza, vai ter que pegar empréstimo, não sei se com os donos ou com bancos, para construir esse estádio. O United não tem de onde tirar 2 bi. O Ratcliffe já cortou a chance de pegar dinheiro público para investir no estádio. Vai ser um PPP, né? Uma parceria público-privada, assim, porque a região, a reforma e a renovação da região vai ser bancada por dinheiro público porque interessa a cidade, e o estádio em si vai ser do dinheiro do Manchester United. Eu acho que esses 2 bi falam só do estádio. Não sei se é estádio mais região, e aí reduziria o custo do Manchester United se for esse o caso, mas acho que é só o estádio. Cara, é pegar empréstimo e pagando com o aumento da receita de Match Day, principalmente, mas não somente, ao longo dos anos, como está fazendo o Tottenham, como vai fazer o Everton e Real Madrid, Barcelona e todo mundo que quer. Pega uma dívida muito grande e vai pagando essa dívida, apesar dos juros estarem muito altos aqui na Inglaterra nesse momento, para todo mundo, inclusive para quem vos fala. Pode ir pela via de naming rights, né? O Barcelona, se não me engano, Spotify, Camp Nou. Eu não sei o que o Bernabéu vai fazer. Eu não sei se o Everton vai pegar alguém. O Tottenham até hoje não pegou nenhum naming rights. É uma coisa que sempre parece muito fácil, mas nem sempre é tão fácil de se utilizar. Seria uma ajuda aí para ir pagando essa dívida criada. Pois bem, queria ouvir sua opinião do que você acha desse design, principalmente. Mas a notícia é boa, tá? A notícia é boa. Há um ceticismo em relação ao tempo de construção, geralmente leva muito mais do que isso para construir um estádio, e de onde que vai vir esse dinheiro, como que o Manchester United vai fazer essa roda girar. Veremos. O Ratcliffe, no dia anterior ao anúncio, ele deu entrevistas para diversos veículos aqui da imprensa inglesa, para o Gary Neville na Sky, para a BBC, para os jornais Telegraph e The Times. É uma tentativa de melhorar a própria imagem, sim. Também sou cínico em relação a isso. É ele tentando mudar um pouco o discurso e explicar, pois veja bem, tudo mais. Mas é algo que faz parte do jogo. E um fato é, ele respondeu muitas perguntas incômodas. Eu assisti todas as entrevistas e ele respondeu muitas perguntas incômodas. Eu gosto de alguns pontos e desgosto de outros. Gosto de que ele botou a cara a tapa. Cara, assim, ele deu mais respostas num dia do que os Glazers deram em 20 anos. Nunca houve, nem com a TV do Manchester United, uma entrevista de alguém da família Glazer.
Quase ninguém aqui na Inglaterra bota a cara a tapa. O Abramovich nunca deu uma entrevista como dono do Chelsea. O Sheikh Mansour nunca deu uma entrevista como dono do investimento do Manchester City. Não é como no Brasil que, sei lá, o presidente dá entrevista toda hora. A gente vê a Leila Pereira nos microfones em todo momento e não somente. Faz parte da cultura do futebol brasileiro, do diretor de futebol ao presidente concederem entrevistas com muita frequência. Eu prefiro que tenha essa frequência do que a inexistência dessas entrevistas por aqui. Nunca consegui entrevistar o Edu Gaspar durante o período dele como diretor do Arsenal. Não é como se fosse o Rodrigo Caetano, que acho que foi quem inaugurou essa posição de diretor popstar no futebol brasileiro. Pois bem, então eu gosto que o Ratcliffe venha responder em entrevistas da imprensa e não da TV do clube, né? Chapa branca. Tem que ser de quem está ali colocando perguntas incômodas. Ele admite 2 erros centrais dessa gestão, que já foram criticados aqui por muito mais gente: renovar com Erik ten Hag e trazer o Dan Ashworth do Newcastle. Ele apoia de maneira até surpreendente na intensidade o Rubem Amorim. Diz que a próxima janela será centrada nele, ou seja, garante que o Rubem Amorim fica no clube sim ou sim, pelo menos até a próxima temporada. Diz que haverá orçamento para contratações, veremos. Comemora que existe uma proximidade hoje da estrutura de futebol entre o Jason Wilcox, que está ali na parte de futebol, e Omar Berrada, que é o CEO, que falam com o Rubem Amorim com muita frequência, algo que não existia com o Erik ten Hag, pelo que o Ratcliffe deixou transparecer. Ele exagera em dizer que o Amorim faz um trabalho excelente. Ele, inclusive, tenta argumentar que, tirando as lesões e tal, a folha salarial dos 11 iniciais que o Amorim já usou, é uma folha salarial de meio de tabela da Premier League, então não é muita surpresa que esteja por ali. Não está por ali, está abaixo do meio da tabela. Não acho um trabalho excelente, mas é um pouco de tentar dar moral para o treinador, e isso eu não vejo muito problema. E ele se mostra consciente de que o problema 01 do clube é aprender a contratar. Isso é fundamental. O grande escoamento do Manchester United, financeiro e de confiança e de imagem nos últimos anos, nas últimas décadas, é a má utilização de tanta grana para contratar tantos jogadores insuficientes, para dizer o mínimo, né? E não saber vender jogadores. Isso o United precisa aprender a fazer, contratar bem e vender bem. É algo a passos de formiga, e espero que com vontade, não é de uma hora para outra, mas que isso seja de fato concretizado daqui para frente. A última janela trouxe alguns nomes que começam a desabrochar, né? O Zirkzee, agora o Dorgu, o Heaven, que fez uma grande partida contra quem no fim de semana, cara? Esqueci. Rapaz, Arsenal, e depois parece que jogou muito bem o tempo inteiro contra a Real Sociedad. Enfim, tem algumas contratações aí da gestão Ratcliffe que são mais interessantes do que pré-gestão Ratcliffe, e que isso seja de fato algo a ser atacado. É curioso que ele tenha batido tão forte no que ele chama de herança maldita do elenco. Ele reclama de ainda ter que pagar amortizações de jogadores que ele vê como pouco rentáveis dentro e fora de campo, como Casemiro, Sancho, Antony, Onana, Højlund. Fala que 89 milhões de libras na próxima janela já serão investidas em pagar essas amortizações, né? A amortização é você dividir a transferência pelo tempo de contrato do jogador. Então, se você contrata o Antony por 100 milhões, você não paga 100 milhões de primeira. Você divide por, 5 anos de contrato. Então, você paga 20 milhões por janela. Por temporada, perdão. Então, ele tem 89 milhões já encomendados, sem fazer qualquer contratação para a próxima janela por conta dessas amortizações, fora os salários acima da curva. E ele fala que não é um interruptor que você pode desligar de uma vez só. O Bruno Fernandes, inclusive, disse depois do jogo da Real Sociedad que se incomodou com declarações do Ratcliffe dizer que tem alguns jogadores que ou não são bons o suficientes ou são caros demais. É algo que cria um ruído com o elenco, mas que, sem nenhuma dúvida, o Rubem Amorim compartilha dessa opinião. Acho esquisito colocar o nome do Casemiro tão insistentemente, em paralelo ao momento em que o Casemiro começa a crescer
dentro de campo, tecnicamente, vira um cara importante para o Rubem Amorim. Mas eu entendo que, em termos de negócio, o Casemiro foi um risco muito grande pela idade. Isso muita gente falou lá atrás. O que eu não gostei das entrevistas é não descer a pancada nos Glazers, né? Eu entendo que não dá para você criticar o seu chefe, né? Não é chefe direto, mas é o sócio majoritário do clube que ele tende a ter que negociar para expandir as próprias ações dentro do clube, mas é uma ginástica muito grande que ele faz para justificar o rombo criado pela família Glazer e essas contratações feitas sob a gestão da família Glazer, entendeu? É você querer atacar, é tirar o sofá da sala, né? Em vez de você atacar o problema, você ataca as questões cosméticas ao redor do grande problema. Ele não fala da pior sangria da história do Manchester United, de uma relação parasitária entre clube e família. E segue sangrando. O clube paga até hoje os juros do empréstimo feito para a transação inicial, para a compra do Manchester United pela família Glazer. Enfim, não gosto. E ele também não entende os protestos da torcida. Quando perguntado sobre os protestos, ele fala, cara, realmente não é legal o United estar na 13ª, 14ª colocação da Premier League. Não é sobre isso, meu querido. É sobre a família que você não quer criticar. É sobre a maneira como você está adotando os cortes de gastos, atacando a base da pirâmide, não o topo. Pois bem, tem um cinismo aí verdadeiro, né? Se tivesse bem esportivamente, essas críticas seriam menores. Mas ainda assim, essas torcidas organizadas do Manchester United, 1958, eles criticam a gestão há muito tempo, independentemente dos resultados dentro de campo. Então o Ratcliffe entendeu isso e precisa entender. Há um otimismo fabricado ou esperado ou natural. Ele diz, por exemplo, que o United em 3 anos vai ser o clube mais rentável do mundo, mais lucrativo do mundo. A ver, eu deixo aqui o meu cinismo, mas há boas notícias enquanto o campo começa a trazer outras mais urgentes, né? Veremos. Deixa aqui, por favor, seus comentários. Quero saber o que você achou de tudo isso, tá? Tô com frio. Um beijo.